margaridão, guandu, crotalária, capiaçu, mombaça, andropógon, braquiária. Para responder essa pergunta de forma bem objetiva, a resposta é sim. Quanto mais biomassa nós produzirmos no nosso agroecossistema, melhor. Mas a gente vai ver que determinados detalhes não é bom ter aquela planta que produz mais biomassa. Mas nesse filme agora, a gente vai mostrar para vocês que nem sempre a planta que produz mais biomassa é a mais adequada para consorciar com o seu carro-chefe. Pode ser café, laranja, cerola, abacate. É isso que nós vamos mostrar e aí vocês vão conseguir ter essa visão de que nem sempre a planta que produz mais biomassa é a melhor para ser consorciada com o nosso carro-chefe. Como exemplo aqui o café. Essa é uma parcela de café agroflorestal, isso aqui é Gliricídia, essa aqui é Senna siamea, uma árvore tailandesa, cresce muito bem, é muito boa de poda. Ela cresce mais devagar, eu colhi na arborização urbana aqui da cidade de Teresina de Goiás. Todo ano podada drástica, ela refaz a copa assim, parece o nim lá no Nordeste. Mesma coisa que o nim no Nordeste, rebrota com muita força, só que ela tem um crescimento lento. E aqui nós consorciamos o café com mombaça. Eu resolvi fazer esse filme a partir de uma observação do Ernest, num trabalho que eu fiz com o Ernest lá em Minas Gerais, o ano passado. A gente estava numa plantação de café de um agricultor biodinâmico, né? A Fazenda Cachoeira, lá no sul de Minas. E aí o Ernest, olhando umas parcelas com mombaça, ele falou assim, eu não sei se mombaça seria a melhor gramínea para consorciar com o café, porque ele fica muito alto e aí acaba pressionando muito. E o café não é uma planta de porte grande, é um extrato baixo que gosta de sombra, mas não pode ficar sufocado pelo mombaça há muito tempo. A partir dessa observação do Ernest, eu comecei a olhar os consórcios que eu fiz aqui. E vocês vão ver que é uma observação muito pertinente. Então, ao invés da gente usar mombaça, a gente poderia usar Braquiária rusisiensis, poderia usar Massai. Por quê? Porque eu preciso que a planta de cobertura produza lignina, né? Pelo menos produza muita celulose, ela não pode ser uma folha tenra, como esse mombaça que está rebrotando aqui. Se eu pego essa folha com pouca lignina, muito tenra, na hora que eu coloco aqui, isso derrete, desaparece. Se eu faço isso com margaridão novinho, mesma coisa. Aí eu tenho que esperar esse mombaça crescer. O mombaça vai ficar com 2 metros desse lado, 2 metros desse lado. Até chegar no ponto de corte, o café ficou muito tempo sombreado. E aí não vai ser bom para o café. Ele vai entrar o ponto de compensação, ou seja, quando tem a luz adequada ele faz mais fotossíntese, ou seja, é os painéis solares aqui pegando a energia do sol. Mas se não tem mais energia do sol chegando o suficiente aqui, ele vai queimar a energia acumulada porque ele respira 24 horas. E aí ele vai entrar em estresse, em déficit de produzir açúcar. Aí a planta vai ficar doente e não vai para frente. Então, essa é a grande questão. A gente tem que plantar plantas de cobertura que produzem muita biomassa. Mas você tem que olhar para o seu carro-chefe se até o ponto de cortar aquela planta de cobertura, se não vai impactar a produção de açúcar nele. Ou seja, se não vai impactar a fotossíntese aqui, ou seja, vai ter energia do sol suficiente chegando aqui enquanto eu estou esperando a minha planta de cobertura aqui chegar no ponto de corte. Esse mombaça nós já cortamos várias vezes. E o que está acontecendo? No caso aqui, como o café nosso ainda é novo, eu estou tendo que cortar o mombaça antes dele chegar no ponto ótimo. Isso não é bom, porque aí vai derreter vai desaparecer essa gramínea tenra, que tem uma relação de carbono-nitrogênio mais estreita, ou seja, tem muito mais nitrogênio do que se eu esperasse o mombaça chegar num ponto maior, mais lignificado, e aí eu vou fazer com que eu faça com que os fungos cheguem mais rápido. Então agora a gente vai ver um outro plantio aqui para ver o efeito do margaridão para o nosso carro-chefe. Esse aqui é uma agrofloresta que tem 2 para 3 anos, então a gente plantou frutíferas, como tem aqui, ó, manga plantada de semente, acácia manjo,
Esse aqui é um araçá, gueroba, que é uma palmeira do cerrado, jacarandá da Bahia, que é uma madeira nobre, não é? E nós plantamos na entrelinha margaridão. E o que que acontece? Se a gente espera o margaridão chegar no ponto máximo de produção, de ficar lignificado, ponto máximo assim de acumular carbono, ele vai impactar o crescimento das árvores. E aconteceu isso, a gente tem que roçar o margaridão antes desse ponto. E se a gente corta ele muito novo, verdinho assim, corta ele verde, isso aqui em poucos dias derrete, ó. A folha dele é tenra e acaba não cobrindo o solo. Então nós temos que sempre olhar para isso. A minha planta de cobertura, e a gente planta muitas árvores de semente aqui, né? Manga, jaca. E se uma margaridão, ó, imagina aqui, ó. Vamos aqui para essa outra linha, ó, antes da poda. Ó, isso aqui ainda não está no ponto margaridão de podar. A gente tem que fazer ele crescer mais. Olha como está bonito esse abacate plantado de semente. Um abacate pré-franco. Então o abacate conseguiu aqui, ele está se saindo super bem e ele está sendo aqui, ó, bem apertado pelo margaridão. Nesse caso aqui, eu acho que é positivo a gente ter o margaridão como uma planta de cobertura dos dois lados. A gente pode esperar ele crescer mais um pouco, aí a gente corta esse margaridão e coloca nas linhas. Faz a capina seletiva aqui. Então nós temos, ó, de semente, essa manga foi plantada de semente. Esse abacate foi plantado de semente, está lindo. Esse araçá aqui foi plantado de tubete, ele vai ficar abaixo desse abacateiro. Aqui tem um eucalipto, não é pelita, é uma outra espécie aqui, pode ser brassiana, é uma outra espécie de eucalipto que nós plantamos e a gente está vendo a reação dele. Então agora a gente vai ver outra área também que nós usamos margaridão como planta de cobertura. Aqui é uma agrofloresta que nós colocamos como carro-chefe acerola. Um pé de acerola, ele cresce no máximo 2 metros. Nunca vi um pé de acerola muito grande, muito maior que 2 metros. E ele é extrato alto e vem lá da América Central, né? Cereja das Antilhas. É de uma floresta xerófita mais baixa, uma floresta mais seca. Então, aqui nós colocamos as linhas de margaridão como entrelinha da acerola. E o que aconteceu? O margaridão crescendo aqui, como a acerola é extrato alto, ela sentiu muito essa pressão do margaridão. Então, um próximo sistema que eu coloque a acerola como carro-chefe, seria melhor trocar, ao invés de ser margaridão, ou braquiária brisanta, ou maçai, uma outra planta de cobertura, que não exerce essa pressão aqui muito forte aqui, porque o margaridão fechou aqui, e a acerola gosta muito de luz, ela sentiu muito isso, impactou muito. Tanto que a acerola nossa que floresceu primeiro agora, foi aquela que está fora do margaridão. Vou mostrar para vocês aqui. A acerola que está fora das linhas de margaridão, ela floriu primeiro. E ela tem quem aqui do lado dela? Ó, tem um pé de goiaba que nós plantamos, a cabeceira aqui da agrofloresta. Então aqui a gente tem as linhas de margaridão, mas esse pé aqui, ó, tá cheio de acerola já vermelha aqui, floresceu primeiro. Porque não teve essa pressão atrasando o crescimento dela de uma planta de cobertura muito vigorosa. No caso aqui do margaridão, nós já cortamos ele nessa estação chuvosa 5 vezes. E o último corte que eu fiz, nós cortamos aqui com o facão, ó, isso aqui é tudo margaridão, que nós colocamos aqui na acerola, tudo isso aqui é do margaridão, só que o último corte, a gente sempre corta com o facão, vai mais rápido, mas para eu atrasar um pouco o crescimento dele, para permitir que minhas acerolas cresçam mais, eu vim aqui com a motosserra e cortei rente ao chão. Já tinha troncos grossos de margaridão, eu cortei tudo com a motosserra 5, 10 centímetros do chão, e isso deu uma freada no crescimento dele, porque eu estou vendo, se eu espero muito o margaridão crescer aqui para chegar no ponto de corte, impacta muito a minha acerola. O ideal seria ter uma gramínea, como maçai, braquiária, para fazer um consórcio com a acerola, que ela tem um crescimento lento no início, é um extrato alto, fica dessa altura, então o margaridão é emergente e a acerola é extrato alto. Então ela vai ser muito pressionada aqui por essa força que tem o margaridão. Aí a gente tem que pensar
qual é a melhor planta de cobertura, que isso tem a ver com o ciclo das plantas, né? Isso seria a mesma coisa da gente fazer um consórcio nas hortaliças, para a gente entender a importância de você escolher as plantas certas para consorciar com o seu carro-chefe. A gente vai ver ali na horta um exemplo agora. Aqui é uma horta agroflorestal de 12 módulos. A gente explica a implantação, o manejo dela, bem o passo a passo, lá na nossa plataforma de aprendizagem, que vamos lançar em breve ainda, Forest for Farming. E aqui o que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente acerta um consórcio, as coisas prosperam. Então aqui foi um canteiro que nós plantamos no começo, nós plantamos rúcula, plantamos alface, ainda tem resto de rúcula aqui, ó, resto de rúcula. Aí depois, aqui está plantado chapéu de bispo, a pimenta cambuci, com mandioca no meio. Então está perfeito, a mandioca está aqui inserida, aqui o chapéu de bispo é um consórcio que combina. Aqui nós plantamos pimenta malagueta, mandioca, abacaxi, amora, aqui tem a pimenta cayenne, a gente escorou ela com uma estaca viva de amora, porque ela estava pesando e quebrando. Para mim é um consórcio que está funcionando. Agora, olha um consórcio que não deu muito certo aqui. A gente plantou aqui várias hortaliças, brócolis em tudo, aí plantamos roseles, que é o hibisco, plantamos aqui quiabo, mandioca. Se a gente tivesse deixado somente alho poró e brócolis com mandioca, funcionaria. Mas agora ficou muita sombra, o alho poró não desenvolveu bem. O alho poró que está aqui no meio, esse primeiro período a gente colheu os brócolis, elimina o brócolis, aí ficaria alho poró e mandioca. Poderia até ter o hibiscus assim mais distante, mas a sombra ainda está muito grande. A gente tem sombra do quiabo, tem sombra do hibisco, tem sombra da mandioca, então isso pressionou muito o alho poró. Então essa é a questão. A mesma coisa ali, quando a gente escolhe os consórcios, a gente não é só uma fotografia instantânea, né? A gente tem que imaginar o desenvolvimento das plantas de cobertura ao longo do desenvolvimento do seu carro-chefe. Se aquilo combina, se eu consigo atingir o máximo de biomassa ao longo do tempo. Você pega, por exemplo, a fazenda do Ernest lá em Piraí do Norte. Ele produz, nos hectares que ele maneja o cacau, com mais de 1.100 árvores mães por hectare, além dos 1.100 cacaueiros, ele produz 20 a 24 toneladas de matéria seca. Matéria seca, ou seja, se poda as árvores e aquele material é desidratado, isso foi feito pesquisa lá, e você pesa aquilo. Se a gente pensa em matéria verde, isso varia muito das plantas, mas uma média geral seria de 100 a 120 toneladas de matéria verde por hectare. Ou seja, 12 quilos, de 10 a 12 quilos de matéria verde por metro quadrado. É muito difícil uma gramínea, um guandu chegar nisso. E o que acontece? Pode até conseguir produzir muito biomassa com capiaçu, com gramíneas, mas você vai produzir só a biomassa da gramínea. Num sistema agroflorestal, você vai produzir 100 toneladas de matéria verde ou 20 toneladas de matéria seca e você vai produzir cacau, açaí, cupuaçu, laranja, abacate, manga, castanha, enfim, vai produzir o paraíso, né?